E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora praticar? Hoje a gente vai praticar usando a função concat, que ela é a função de concatenar ali, né? Então é um método de array que é usado para mesclar dois ou mais arrays. Esse é um método que não altera os arrays existentes, mas sim retorna um novo array contendo os elementos dos arrays que foram combinados. Ele é ideal para você que precisa juntar ali listas sem modificar as originais. Então a gente vai ter ali algumas listas e a gente vai concatenar ela, né? Traduzindo para o português ali, a gente vai somar essas listas ali, né? Juntar uma com a outra, que é sem alterar as originais. Então a gente vai criar uma nova lista que vai juntar todas essas listas que a gente der ali para a função sem alterar as originais, beleza? Então, aqui no exemplo, a gente já tem aqui, né? Eu já deixei um pronto aqui, que a gente tem 3 arrays ali com números. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar ali e vai criar uma nova constante, que vai ser o nosso novo array, beleza? Então, esse novo array, ele vai ser ali o array1, por exemplo, né? A gente vai ter ali o array1 ponto concat, que é a nossa função. A gente abre aqui o parênteses e vai colocar o que a gente quer que seja concatenado ali junto, né? Com esse array. Então, a gente vai colocar ali o array 2, por exemplo, e o array 3, que são os nossos arrays ali em cima, certo? Então, a gente vai dar aqui console.log, e vamos ter ali o nosso novo array, beleza? A gente dá um F8 e ele traz pra gente ali, ó. Tá vendo? Ele juntou todos os nossos arrays, o array 1 com o array 2 e o array 3. Então ficou array 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, só que tudo isso em um array só, beleza? E a gente pode ver aqui também que o nosso array original não sofreu nenhuma alteração. Então a gente pode trazer o array 1 aqui, por exemplo. Tá aqui, o array 1 tá ali, inteirinho ainda, bonitinho, 1 e 2, e a gente tem um novo array com a soma, com a concatenação aí desses 3 arrays, beleza? Então esse aqui foi só um exemplinho rápido, bora lá para nossa prática. Então vamos lá, pessoal, para nossa primeira prática, eu já deixei até pronto aqui, né, para não perder muito tempo digitando. O concat aqui ele é bem simples, então não vou esticar muito esse vídeo, não vou perder muito tempo digitando aqui. Vamos mais para o código mesmo. Então a gente tem aqui uma lista de supermercado e uma lista de feira. Então a gente vai fazer compras em 2 lugares diferentes, com 2 listas diferentes, com itens diferentes. E a gente precisa ter uma lista com tudo no final do dia ali para a gente saber se a gente comprou tudo. Então a gente pode vir aqui e criar a nossa lista de compras. Ó, lista não, né? Lista de compras, beleza? E nessa lista de compras a gente vai colocar aqui o quê? Que a lista de supermercado pode ser concatenada com concat aqui com a nossa lista de feira. Beleza? E ela vai gerar para a gente a nossa lista de compras. Console.log, lista de compras. F8 aqui. E tá aí. Agora a gente tinha 2 listas separadas, né? Uma que a gente vai fazer compra aí na feira, a outra que a gente vai fazer compra no supermercado. E aqui a gente tem a nossa lista de compras, que no final do dia aí a gente sabe tudo que a gente precisava comprar. Então a gente comprou aí, ó, leite, pão e ovos, que é do supermercado, e frutas e verduras aqui da nossa lista de feira, beleza? Então ele pegou ali, a gente criou o nosso novo array, né, que é a lista de compras, usou ali a lista de supermercado e concatenou ela com a lista de feira, beleza? Então bora lá para nossa segunda prática para a gente fixar isso aí melhor. Então vamos lá, galera. Para nossa segunda prática, agora a gente tem aqui 2 listas com usuários. Então a gente tem aqui usuários ativos e a gente tem aqui novos cadastros, que são usuários novos, né? São usuários que se cadastraram há pouco tempo, que é o Daniel e a Helena. E a gente tem aqui os cadastros que já são antigos, a Ana, o Bruno e a Carla. Então, a gente quer saber ali uma lista com todos os usuários,
certo? Para a gente não precisar ficar puxando duas listas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma lista que vai se chamar usuários, beleza? E ela vai receber ali usuários ativos, ponto, concat, e a gente vai colocar ali que a gente quer que esse usuários ativos seja concatenado com os novos cadastros, certo? Então, a gente vai ter aqui no console.log os nossos usuários, que é a nossa nova lista. A gente dá um F8 e pronto. Então, a gente tem aqui a Ana, o Bruno, a Carla, o Daniel e a Helena. Eles são os usuários que a gente tem, beleza? Mesmo que cada um sendo de uma lista, né? Cada um sendo de... O Daniel e a Helena são novos cadastros, a Ana, o Bruno e a Carla são usuários já antigos, né? E aqui a gente tem os nossos usuários, todos os usuários. Então aqui a gente tem o nosso array completinho, beleza? A gente pegou aqui usuários ativos, concatenou com novos cadastros e a gente tem os nossos usuários, beleza? A gente tem um array aqui de usuários, certo? Bora lá para a nossa terceira prática com o concat. Então vamos lá, galera. Para a nossa terceira prática aqui com o concat, a gente tem números aqui que foram processados. Então, só que eles foram processados em etapas diferentes. Então a gente tem os números aqui que foram processados na etapa 1 e nós temos aqui também os números que foram processados na etapa 2. E a gente precisa saber esses números em uma lista só. A gente não quer ficar pesquisando lista por lista, etapa por etapa. Então, a gente vai criar aqui uma const também, chamada números, beleza? Números processados, pronto. Vai ser o nosso números processados e ele vai receber o quê? O números da etapa 1, ponto, concat, a gente abre aqui a nossa função e a gente quer que ele faça essa concatenação com o quê? Com os números da etapa 2, beleza? Se a gente tivesse aqui etapa 3, etapa 4, etapa 5, era só dar vírgula aqui e colocar mais uma etapa, tá? Que ele ia fazer essa soma, essa concatenação aí com todos eles. Então aqui a gente pode vir aqui console.log e colocar aqui os nossos números processados, beleza? A gente pode dar um F8 e aqui tá, a gente tem os nossos números processados em todas as etapas. Então aqui a gente tem o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. Então a gente pegou os números da etapa 1, que são o 10 e o 20, e concatenou com os números da etapa 2, que é o 30, o 40 e o 50. E eles geraram para a gente aqui os números processados, que é o nosso novo array, números processados, e eles ainda continuam lá bonitinho. O array da etapa 1 ainda está intacto e o array da etapa 2 também está intacto. Eles são os originais e esse aqui é o que a gente conseguiu com a nossa função. Beleza, galera? Então é isso. Esse aqui foi o concat. Esse aqui eu acho que é uma das funções mais tranquilas, né, que a gente pegou até agora, mas também é muito útil, né? Pode ver que aí se você tem vários arrays ali e precisa juntar eles para trabalhar, principalmente sem alterar os arrays originais, né? Então você vai ter um array novo aqui que você pode fazer o que você quiser, que seus dados originais vão estar salvos. E a gente tem essa praticidade aí com concat, beleza? Então é isso, galera. Como eu gosto de dizer, né, aqui no fim dos vídeos, eu não sou professor, eu sou aluno também, estou aprendendo, e eu gosto de explicar dessa forma, eu gosto de falar, eu gosto de fazer a prática aqui explicando, entendeu? Isso facilita o meu aprendizado. E espero que esteja ajudando vocês aí também a, pelo menos, animar aí de praticar mais, né? Que às vezes a gente fica só lendo e não pratica, fica só vendo aula e não pratica, e realmente praticar faz toda a diferença. Tá bom, galera? E eu acho que quando você tá conseguindo explicar, principalmente com as suas palavras mesmo, o que você tá aprendendo, é um sinal de que você tá entendendo aquilo ali melhor. Tá bom? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Ah, lembra, quiser comentar qualquer coisa aí, falar que, pô, você falou abobrinha aqui, isso aqui tá errado, quiser dar ideia, quiser dar dica, deixa aí que a gente tenta trazer aí nos próximos vídeos, beleza? Um abraço para vocês, até a próxima. Eu fui.